Boa tarde. Setor hoteleiro e artistas divergem sobre a cobrança de direitos autorais de músicas executadas dentro dos quartos dos hóspedes. Um projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça quer restringir a arrecadação às áreas públicas dos estabelecimentos. Nesta manhã, o tema foi debatido em uma audiência pública. O setor hoteleiro afirma que está em crise e que em 2018 pagou para o ECAD 30 milhões de reais em direitos autorais. Mas argumenta que não cabe a cobrança quando uma música é executada dentro de um quarto de hotel. Jurisprudência do STF, no âmbito do direito penal, entende o quarto de hotel como extensão da própria casa, de uso privado, individual e inviolável. É também por isso que a Lei Geral do Turismo é específica ao caracterizar os quartos de hotéis como frequência individual. A possibilidade de reprodução musical no interior de uma unidade habitacional é incerta, impossível de averiguação e fiscalização. Essa tributação do ECAD sobre os quartos de hotel, ela traz um peso significativo para a hotelaria. Ninguém entra num quarto de hotel para ouvir música em rádio, que já não existe mais. E ninguém entra em quarto de hotel para ver televisão. Nós vemos músicas e ouvimos música aqui, ó. Todos nós sabemos, as músicas estão aqui. Então, o ECAD tem que colocar as suas baterias para arrecadar aqui e deixar os hoteleiros trabalharem, porque eles representam uma grande parcela da sociedade, do trade turístico. O projeto de lei em debate muda a lei dos direitos autorais para restringir a cobrança apenas nas áreas comuns ou públicas dos hotéis. Artistas presentes na audiência discordam da ideia. O Brasil está numa crise econômica a maior da sua história e, de repente, um desconto de, no máximo, em algumas cidades, 50 centavos por diária vai mudar o turismo do Brasil. Eu estou absolutamente embasbacado em relação a isso. Tudo do serviço ali é pago e a música não é paga e nós viramos os problemas. O grande problema da crise hoteleira, nós somos o país do samba. Nós é que vamos trazer turistas. A crise não tem nada a ver com a gente, nós só agregamos valor e não é justo e inadmissível que recaia sobre os autores invisíveis que fazem a cultura desse país. Estou de saco cheio de ser falado que eu vivo de uma mata. Trabalho honestamente, como todos, pequenos e grandes, e estou aqui para representar os que não que são visíveis. No aspecto de que a música traz turistas e traz turismo para o Brasil, é muito verdade, verdadeiríssimo. Só bom lembrar também que se trouxerem turista e turismo para o Brasil e não tiver hotelaria, não vem turismo para o Brasil. Não é a questão de ser 59 centavos ou 59 reais, é a questão de se deve ou não ser cobrado. O valor é uma consequência. Eu conheço alguns cantores que já me disseram que nunca receberam nada do ECAD. A matéria já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. O relator aqui é o senador Randolfo Rodrigues. À disposição desta relatoria e será à disposição dessa CCJ, e tenho certeza que será à disposição desse Senado, é buscar, e há sempre as possibilidades para isso, buscar a mediação possível, as belezas do Brasil e o potencial turístico que o Brasil tem. E a música brasileira são dois patrimônios brasileiros e que se equilibram, possam ser sintetizados sem retirar direito de ninguém, mas garantindo também as possibilidades para a rede hoteleira e para o desenvolvimento do turismo. Falta de médicos e como vai o Sistema Único de Saúde? Assuntos em discussão hoje na Comissão de Direitos Humanos. No geral, não faltam médicos no Brasil. Nós temos cerca de 470 mil médicos, mas nossa projeção para 2020 é ter 500 mil médicos. Tem médico suficiente? A resposta é sim. Estão bem distribuídos? Não. Quando se olha de perto a realidade de mais de 5 mil municípios brasileiros... É necessário levar não apenas médicos, mas o SUS ao interior do Brasil. A presença do médico isolado ela é ineficaz, inefetiva, coloca o profissional médico debaixo de uma enorme tensão, que é dar conta de situações que ele não tem o aparato necessário se não estiver inserido numa rede de apoio. E principalmente se não contar com uma equipe multiprofissional. Essa política que o Ministério agora definiu
que o Mais Médicos vai ser restrito aos municípios 4 e 5, na classificação que eles fizeram, e que não vai ter mais novas contratações por os municípios de categoria 1, 2 e 3, de perfil 1, 2 e 3, me parece um equívoco completo. Os grandes municípios, então, a gente cortar o Mais Médicos neles, o resultado vai ser agravar ainda mais essa situação dramática que eu apontei aqui. O Ministério Público, na maior parte dos municípios, obriga que os municípios façam um concurso público para as equipes, tanto para o enfermeiro, como para o técnico de enfermagem, como para o agente comunitário de saúde. Então não tem como demitir. Saiu o médico, suspendeu o incentivo, o município continua financiando a equipe, ele não pode mandar embora. Fixação de médicos nas áreas mais vulneráveis. Eis o problema para gestores e a própria sociedade. Ter uma universidade em Pinheiro, no interior do Maranhão, que a gente tem uma parte do Maranhão, que é a Baixada Maranhense, é estratégico, porque ali vai abranger toda uma área que tem doenças endêmicas ainda, como a esquistossomose. A gente tem que ter mecanismos de que as pessoas fiquem naquela região, porque elas estão sendo formadas dentro de um cenário que vai lhes possibilitar, certamente, ter uma atuação muito mais eficiente. A gente tem dificuldades de fixar profissionais em regiões de extrema vulnerabilidade social. E é uma equação que não envolve só a dependência de um programa Mais Médicos, né? Envolve um conjunto de ações. Só no Saúde da Família, em abril, nós tínhamos 808 vagas abertas. Médicos que saíram do programa. Possivelmente migraram para o Mais Médico, em 375 municípios. Atualmente, nós estamos com um edital aberto para o programa Mais Médicos, com 2.100 novas vagas e com 8.571 médicos inscritos, né, para essas 2.100 novas vagas, cobrindo 1.115 municípios. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que dá prioridade a pessoas com deficiência no embarque e desembarque do transporte coletivo. O autor é o senador Humberto Costa e o relator na Comissão de Infraestrutura, senador Zequinha Marinho. Ainda há no Brasil desrespeito e desinteresse no que diz respeito às prioridades no atendimento às pessoas e cita, em particular, o descaso e a falta de compromisso das empresas de transporte coletivo. Em particular, quanto à prioridade de embarque e desembarque das pessoas com deficiência, informa que são inúmeros os casos relatados de pessoas com deficiência que aguardam horas para serem devidamente embarcados em aviões, ônibus ou trens. Para o autor, essas pessoas, além de enfrentarem a impaciência dos demais passageiros, ainda são confrontados com o descaso por parte das empresas de transportes. Após a análise desta CI, a matéria seguirá para a CDH, a qual caberá a decisão terminativa. O senador Ângelo Coronel apresentou requerimento para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, falem à Comissão de Constituição e Justiça sobre a troca de mensagens por um aplicativo reveladas no domingo pelo site de notícias The Intercept. Votação de projeto de lei que autoriza crédito suplementar ao Executivo e mudanças na tramitação de medidas provisórias. Confira os destaques desta semana no plenário do Senado com a jornalista Érica Christian. Um dos destaques da semana é a votação pelo Congresso Nacional de uma autorização para que o governo possa se endividar em 248 bilhões de reais para bancar despesas correntes. Essa é a primeira vez que a União vai descumprir com a chamada regra de ouro. No final de semana, o presidente Jair Bolsonaro alertou que sem a aprovação do chamado PLN 4, faltarão recursos para o pagamento de benefícios sociais e até mesmo de aposentadorias. E os senadores deverão votar em um único dia uma mudança na Constituição que define prazos de apreciação das medidas provisórias. O Senado terá 30 dias para analisar as MPs que costumam chegar aqui na véspera de perderem a validade. Ainda na pauta, um projeto que vai garantir a permanência de quem mora ou quem tem comércio perto de rodovias.
Um outro que vai acabar com o sigilo de empréstimos de bancos públicos para outros países ou até mesmo para empresas nacionais que atuem no exterior. E, por fim, um outro projeto que vai ajudar os estados endividados ao reabrir um prazo para a readequação de corte de gastos. E o plenário pode votar também uma proposta que vai assegurar aos brasileiros o direito à dupla cidadania. O tema do especial Cidadania desta semana é uma das políticas do governo Bolsonaro para a educação, a militarização das escolas públicas. A jornalista Fernanda Vidigal traz mais informações sobre essa reportagem. O especial Cidadania explica uma das prioridades do governo Bolsonaro na área da educação, a militarização de escolas públicas. É quando um colégio da rede estadual ou municipal vai para as mãos da polícia militar. Um policial se torna o diretor da escola e passa a ser o responsável pela disciplina no local. Os alunos ficam obrigados a seguir várias regras, como bater continência, vestir farda e hastear a bandeira nacional todos os dias. O Ministério da Educação criou uma subsecretaria só para estimular a militarização de escolas. O Brasil já tem mais de 200 escolas desse tipo e, se depender do governo, o número deve aumentar. Para o MEC, a medida reduz a violência na escola e melhora o rendimento dos estudantes. A reportagem de Ricardo Oeste mostra que muitos especialistas, porém, acham que a medida é problemática e não resolve os gargalos do ensino no país. Os senadores também se dividem sobre o tema. O especial Cidadania é publicado pelo Jornal do Senado toda terça-feira. O texto também está disponível em senado.leg.br/jornal. Como e onde nascem as leis? Um projeto do Senado leva a estudantes de escolas públicas de Brasília as informações sobre como trabalham os senadores. A iniciativa prepara os alunos para que eles elaborem uma proposta que pode vir a ser votada pelo Congresso Nacional. Os alunos do Centro de Ensino Fundamental 10 do Gama receberam aulas de processo legislativo. Eles aprenderam como são elaboradas as leis brasileiras. O projeto piloto é uma simulação do trabalho dos parlamentares direcionado para alunos do 8º e 9º ano. E eu pensei que seria muito bom para a sociedade, para o Senado, para a política brasileira, que também os alunos do ensino fundamental já começassem a se familiarizar com o processo legislativo, para que eles, ao longo do tempo, fossem se tornando cidadãos mais conscientes e participativos. O projeto faz parte do programa E-Cidadania do Senado, que fomenta a participação popular na atividade legislativa. Os alunos participaram de 4 aulas para conhecer sobre os poderes da República e suas competências, criar ideias que podem ser leis, redigir os projetos, debater e votar. Tudo a ver com a minha disciplina, que é a história, né? A gente sempre questionando as coisas, sempre utilizando muito política em sala de aula. A política está em tudo o que a gente precisa. Ao nascer a gente está fazendo política, num jogo de futebol a gente está fazendo política. Então, e pensar no meu país. Os alunos elegeram uma ideia para ser cadastrada no portal E-Cidadania do Senado Federal. Se o projeto receber 20 mil apoios populares, será debatido na Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa, a CDH, e pode virar um projeto de lei. Para a maioria dos alunos, foi o primeiro contato com a política. Empolgados com o projeto, alguns acharam uma forma de dar voz à comunidade à escola pública. Já outros acreditam que conhecer a política é um meio de acabar com o discurso de ódio e aprofundar os debates. Vai dar uma oportunidade para o futuro do Brasil dizer o que eles pensam, o que eles podem apresentar para o futuro, e não só para o futuro, mas como também para agora. Eu achei muito importante porque eu tive como de falar minha opinião e escutar a opinião de vocês. Eu achei bem bacana. Seria legal ir no Senado, bem legal. Seria com os senadores mesmo? Seria bem legal participar da votação, seria bem legal. O senador Elmano Ferrer é o nosso entrevistado de hoje. Ele fala sobre 2 projetos de sua autoria que visam reduzir as mortes por acidente de trânsito. Um dos projetos prevê a realização de testes de colisão nos veículos. Olá! Obrigatoriedade de testes de colisão e sistema de controle de estabilidade eletrônico para todos os veículos novos são temas de projetos apresentados pelo senador Elmano Ferrer, nosso convidado. Ele é do Podemos do Piauí. Seja bem-vindo, senador. Agradeço a atenção e estamos aqui para a gente conversar sobre esse problema de segurança do trânsito.
Senador, o Brasil é o 5º país em número de acidentes no trânsito, né? Perde para a Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Vários fatores concorrem para que tenhamos um indicador tão ruim na área, né? Quais o senhor considera os mais graves hoje? Antes de falarmos nessa questão, eu gostaria de relembrar a todos que no Brasil morre por ano em acidentes de trânsito 42 mil pessoas. Acidentes de trânsito. Causas. Problema no próprio veículo, não é? Problemas do condutor do veículo e as condições das estradas, por um lado. Enquanto isso, infelizmente, a legislação ainda não estabeleceu determinadas obrigatoriedades, como no passado, a obrigatoriedade em 97 do uso do cinto. Depois, e ainda é considerado o item mais importante de segurança num veículo, né, senador? Exatamente, o cinto de segurança. Depois veio o airbag, veio o freio ABS, né, que é freio ABS. E nós apresentamos, dentro desse contexto de segurança do trânsito, aliás, quando eu fui prefeito de Teresina, o primeiro programa da Organização Mundial de Saúde no mundo foi segurança no trânsito. Eu era prefeito em 91, 94. E foram escolhidos 5 capitais no Brasil para implantar esse programa, que era feito aqui, foi feito com o apoio do Ministério da Justiça e do Ministério das Cidades. E eu estava e vi o quanto só esse item da educação nas ruas, nas avenidas, educação no trânsito, nós mudamos, nós reduzimos com 3 meses desse programa, porque o HUT, que era o Hospital de Urgência e Emergência de Teresina, nós reduzimos em 30%, só com o programa, com a ação do Departamento Municipal de Trânsito, aí tinha a polícia, tinha o Detran do Estado, enfim, só com a educação. Isso foi um programa que, lamentavelmente, foi feito em Teresina, e mais, em cada região, uma das capitais por região. Então, foi uma ação do Ministério, aliás, da Organização Mundial de Saúde, teve o apoio do Ministério das Cidades, que mudou um pouco, não é? Mas, voltando ao projeto, nós apresentamos 2 projetos. Um que é o Crash Test, que é a obrigatoriedade de fazer o teste de impacto, quer dizer, ou seja, de uma balroada, como é que estão, digamos, os materiais usados no veículo. Quer dizer, então isso aí, em veículos mais caros do Brasil e do mundo, eles têm uma série de testes, quer dizer, submetem uma série de exigências que torna mais seguro aquele veículo para quem usa, o usuário do veículo, o motorista e os passageiros. Então, esse projeto está em tramitação, já está na Câmara dos Deputados, do Crash Test, e apresentamos um outro agora com relação... Eu queria só que a gente conversasse um pouquinho sobre esse projeto antes, senador, antes da gente partir para o seguinte. O senhor propõe que as montadoras patrocinem os testes, é isso? É isso, exatamente. Agora, aliás, não, as montadoras não patrocinam, que os testes sejam feitos por uma organização, uma instituição independente, que é o caso nosso, por exemplo, aqui da América Latina e do Caribe, existe Latianicap, exatamente, que já fez, está trabalhando. Nos Estados Unidos tem o Instituto de Segurança Viária, exatamente, você vê a importância. E na Europa e América Latina a instituição tem o mesmo nome. Tem o mesmo nome, exatamente, ela é uma instituição independente, porque se fosse feita a fiscalização pelo próprio fabricante, as montadoras fiscalizar isso aí, saber o que é que deve ou não usar, é uma coisa assim... Mas elas não vão patrocinar esse teste também? A instituição independente vai fazer? Como que vai ser viável fazer o teste para todos os veículos novos? Bom, é que é feito primeiro por amostragem, né? É uma amostragem. E eles fazem não vão bater todos os veículos novos. Daí porque nós apresentamos, nós temos na nossa equipe uns bons técnicos, jovens, estudiosos, e esses 2 projetos nasceram. Então, a realidade
que é uma preocupação nossa partindo de 42 mil pessoas morrem por ano. Só uma pequena digressão, se nós somarmos aos 63 mil pessoas que morrem através dos homicídios, nós vamos para 105 mil mortes nesse país por trânsito e por mortes violentas, quer dizer, o homicídio. Mortes evitáveis, né? É um dado muito importante. Então, o que é que nós queremos? Partindo do princípio de que temos sim respeitando o CONTRAN, mas o CONTRAN, digamos, as decisões são através de resoluções, não tem o poder jurídico, que tem uma lei, que é o caso desses dois projetos nossos, né? E estamos legislando porque é um dever nosso, nós viemos para cá para legislar. E essa é uma das preocupações das equipes que trabalham comigo, quer dizer, uma pessoa que é aficionada por essa área do automobilismo e especializou essa questão de segurança no trânsito, que nos motivou, à luz dos dados e das informações trazidas pela nossa assessoria, que nós decidimos apresentar os dois projetos, do impacto, quer dizer, o teste de impacto, e esse que nos Estados Unidos, quando implantou... Foi a inspiração, senador? Porque lá é obrigatório fazer o teste nos veículos novos e divulgar ostensivamente o resultado, né? Exatamente. A queda lá, depois que foi implantado esse controle eletrônico de estabilidade e tração, reduziu em 83%, segundo dados estatísticos de organizações que merecem toda a confiança. Então, nós apresentamos os dois projetos visando a redução dessas taxas altíssimas de insegurança no trânsito. Sabemos, de outra parte também, como causa disso, não só o veículo, nem o motorista, mas também a situação das estradas brasileiras, sobretudo aquelas estradas dos estados, no caso do estado do Nordeste e Norte, são estradas mais, digamos, que merecem um cuidado do setor público, que motivam também muitos acidentes. E se todas as fábricas do Brasil, todas as montadoras fizessem, digamos, através da lei nossa, que nós acreditamos que ela será aprovada na Câmara, como foi aqui. Esse segundo de agora, 2019, é com relação ao controle de estabilidade dos veículos e também de tração, eles vão reduzir muito. Então, não acredito que o parlamentar, aqui, com esse segundo projeto, que o primeiro já foi aprovado, não o faça. Porque o CONTRAN já prevê, né, a obrigatoriedade. Através de uma resolução, que a partir de janeiro de 2022, quer dizer, passe a usar. Mas isso, quando chega em 2022, em janeiro, por ser uma resolução que não tem digamos, a força de uma lei, aí vamos prorrogar novamente. Aí as pressões, vem o lobby das montadoras. Então, daí porque nós decidimos, depois de reuniões que nós fizemos, apresentar esse projeto. E, inclusive, vai reforçar o que estabelece essa resolução do CONTRAN. É um projeto viável e há um reclamo da própria sociedade. Quanto se gasta com essas pessoas mutiladas ou vítimas, quer dizer, fatais, ocorrido por falta desse tipo de equipamento? Claro que há no Brasil marcas que têm tudo isso. Mas o custo para uma pessoa de classe... Meu primeiro carro, digamos, a segurança que tinha o veículo é um para-choque dianteiro e traseiro que era de ferro, hoje é plástico, não é? É muito vulnerável. Mas temos, digamos, marcas de veículos no Brasil, esse é um veículo que custa quase 200 mil reais. E a maior parte da população, 60%, são veículos populares que não têm, digamos, esses instrumentos que tornam menos vulnerável
o seu uso, né? Mas o senhor acredita, porque assim, o senhor diz na justificativa do projeto que os carros vendidos em países com número reduzido de mortes no trânsito são construídos com muito mais qualidade, né? São aços diferentes, é tudo diferente. E esses avanços tecnológicos. E os né? avanços tecnológicos. O senhor acredita que a obrigatoriedade do teste e a divulgação ostensiva do resultado vai ser um estímulo suficiente para a indústria melhorar a qualidade da construção dos veículos no Brasil? Nós temos que trabalhar nesse sentido. Você que já fabricam, mas o custo é elevado. Por exemplo, essa questão do freio, do ABS, exatamente. O outro que infla dentro de um veículo, o airbag, ele é um instrumento passivo, ele torna menos vulnerável o cidadão. Mas o ativo, que é o caso do cinto de segurança, por exemplo, que são casos que ainda hoje, as grandes fatalidades que a gente observa, é pelos desusos, que a pessoa não usa o cinto de segurança ainda hoje, depois da vigência de mais de 20 anos, né? Por exemplo, ele é de 97, né? O airbag também, mas é um equipamento passivo, quer dizer, não é como os controles de estabilidade, né? O controle de estabilidade, controle eletrônico de estabilidade e tração, porque o carro não capota. Quer dizer, e esses carros leves, populares, é onde há o verdadeiro motivo e a insegurança do próprio veículo. E o interesse nosso desses dois projetos de lei é obrigar o fabricante a usar esses avanços tecnológicos com vista a uma maior segurança do usuário e do passageiro desses veículos baratos, como nós podemos assim dizer, né? Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e fique com a gente até a próxima.